Olá, meus amados irmãos e irmãs em Cristo. Vamos para a segunda parte da nossa lição de hoje da Escola Bíblica Dominical Igreja Júbilo de Jandira, classe Semeadores de Cristo, com os professores Stephanie e Ciro Valadão. Estamos na parte 2 da lição 13, João, o Filho de Deus, vence a morte. Vamos relembrar o texto áureo. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. João capítulo 20, versículo 17. 2. Está consumado. Então exclamou Jesus: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Está escrito em João capítulo 19, versículo 30. Este versículo expressa a perfeita obediência do Filho ao Pai, pois condensa a si todo o plano de redenção da humanidade, predito nas profecias e figuras do Antigo Testamento. O Filho de Deus cumpriu sua missão ponto a ponto, desde que entrou no mundo, até o último momento de sua vida terrena. Vamos ler o capítulo 1 de João, versículo 14. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós, cheia de amor e de verdade, e nós vimos a revelação de sua natureza divina, natureza que ele recebeu como filho único do Pai. Se a manjedoura foi a parte de entrada do Redentor no mundo, a cruz foi a porta de saída, e no espaço de tempo entre a manjedoura e a cruz, ele cumpriu todo o propósito divino. Tetelestai, o preço foi pago. O vocábulo grego tetelestai era comumente usado por pessoas dos mais diferentes segmentos sociais, sacerdotes, servos, comerciantes, artistas, etc., para confirmar que o preço requerido por determinado serviço ou bem, material ou imaterial, fora pago. Cristo, o Filho de Deus, ao entregar-se na cruz, cumpriu inteiramente os requisitos justos de uma lei santa, pagando definitivamente o escrito de dívida que era contra nós. Vamos ler Colossenses 2, versículo 14. E anulou a conta da nossa dívida, com os seus regulamentos que nós éramos obrigados a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. Está consumado, do grego tetelestai, é a declaração de que nada mais ficou por fazer. Isso é o que diferencia o cristianismo das demais religiões, pois, enquanto todas as outras dizem faça, o cristianismo diz está feito. Jesus completou a obra redentiva no madeiro. Não resta ao homem qualquer outro sacrifício a fazer, senão crer. Não lhe quebraram as pernas. Na execução pela cruz, costumava-se desferir um golpe de misericórdia chamado crurifragium contra o supliciado, apressando-lhe a morte. Isto é, quebravam-se os ossos das pernas do condenado, como aconteceu com os ladrões que estavam ao lado de Jesus. Isso, no entanto, não foi feito ao nosso Salvador, pelo fato de já estar morto. João 19, 32 e 33 dizem: Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus, e depois quebraram as pernas do outro. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto, e não quebraram as suas pernas. Sendo testemunha ocular dos fatos, João convida seus leitores a olharem para Cristo transpassado, que cumpria naquele momento a profecia de Zacarias. Vamos ler. Naquele dia, espalharei o espírito de bondade e de oração sobre os descendentes de Davi e sobre os outros moradores de Jerusalém. Eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança e chorarão a sua morte como quem chora a morte do filho único. Chorarão amargamente, como quem chora a morte do filho mais velho. Zacarias 12, versículo 10. O sepulcro está vazio.
A maior vitória do cristianismo não consiste apenas na cruz que Cristo ocupou por nós, mas na certeza de que o seu sepulcro está vazio. Esta é a nossa esperança. Não servimos um Cristo morto, mas um Cristo vivo. Ele ressuscitou. Jesus está vivo. A morte não pôde detê-lo, seu túmulo está vazio. Este é o ápice da mensagem de João. O crucificado ressuscitou. Se Jesus não tivesse ressuscitado, nossa fé seria vã e também a nossa pregação. As tentativas de varrer as evidências da ressurreição da história foram inúmeras, como, por exemplo, a história de que alguns soldados foram pagos para dizer que os judeus tinham roubado, que os discípulos, tinham roubado o corpo de Jesus. Mas esta verdade prevalece. Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 14 e 20. E se Cristo não foi ressuscitado, nós não temos nada para anunciar e vocês não têm nada para crer. Mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e isso é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. Esta, aliás, é a mensagem arvorada pela Igreja. O Filho de Deus, que fora executado em uma cruz, ressuscitou dentre os mortos. Vamos ler Atos, capítulo 2, versículos 24 e do 29 ao 32. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte o dominasse. E Pedro disse mais isso. Meus irmãos, eu preciso falar claramente com vocês a respeito do patriarca Davi. Esse grande líder morreu e foi sepultado, e o seu túmulo se encontra aqui até hoje. Ele era profeta e sabia que Deus havia lhe jurado que um dos seus descendentes seria rei, como ele. Davi sabia o que Deus ia fazer, e por isso falou a respeito da ressurreição do Messias. Davi disse: Ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas disso. A maior importância da ressurreição não está no passado. Cristo ressuscitou, mas no presente, Cristo está vivo. Vou falar de novo porque isso é muito importante. A maior importância da ressurreição não está no passado. Cristo ressuscitou, mas no presente, Cristo está vivo. As testemunhas. Há 12 referências bíblicas às aparições do Cristo ressurreto. Testemunharam este evento inadjetivável, que não tem como falar, não tem como colocar um adjetivo para este evento. Maria Madalena, as mulheres no túmulo, 2 discípulos no caminho para Emaús, Pedro, 10 discípulos, os 11, incluindo Tomé, os 7 discípulos que foram pescar, os 11 em algum monte da Galileia, os 12, incluindo Matias, Tiago, o irmão do Senhor, todos os apóstolos e outros 500 irmãos. A maior parte ainda estava viva quando Paulo escreveu esse texto, confirmando assim a ressurreição. Eu recomendo a leitura de cada uma dessas passagens, são muito boas. Vamos ler uma delas. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 5 a 7. E apareceu a Pedro e depois aos 12 discípulos. Depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, dos quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. Em seguida apareceu a Tiago e mais tarde a todos os apóstolos. As aparições do Cristo ressurreto, além de confirmar sua ressurreição, cumpriram o propósito de instruir os discípulos e fortalecê-los na fé. Conclusão. João começa o seu evangelho apresentando o Verbo de Deus. Ao final do livro, ele inclui a confissão de Tomé a respeito do Cristo ressurreto. Senhor meu e Deus meu.
formando assim um fecha-parênteses no relato da divindade do Messias. Só para relembrar, João 1:1 está escrito: no começo, aquele que é a palavra já existia, e ele estava com Deus, e era Deus. Ao fim desta lição fica a certeza de que aquele que habita a eternidade foi o mesmo que se fez carne, habitou entre nós, morreu em uma cruz, mas venceu a morte, ressuscitou e vive para sempre. A ele, pois, seja a glória, a honra, a majestade e o louvor. Apocalipse 1:18 declara: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Vamos para a nossa atividade para fixação. O que significa o crurifragium no contexto desta lição? Vamos lá? Trata-se do golpe de misericórdia aplicado contra o condenado à crucificação com vistas a apressar-lhe a morte. O termo designa o ato de quebrar os ossos da perna do suplicado, que não aconteceu com Jesus. Jesus já estava morto quando os soldados fizeram isso com os demais ladrões, com os outros ladrões que estavam com Jesus. Vamos aos objetivos desta lição. Ao término deste estudo bíblico, esperamos que os irmãos e irmãs em Cristo devam compreender o sacrifício vicário de Jesus na cruz do Calvário, conhecer as verdades espirituais implícitas na morte e ressurreição de Jesus, e crer que Jesus venceu a morte para nos garantir a vida eterna. Estes são os subsídios para o estudo diário da semana. Leiam, é muito bom. E assim nós concluímos a série de estudo dos Evangelhos, uma história, 4 dimensões. Esperamos que os irmãos e irmãs tenham obtido um bom proveito e que sirva de alicerce para um aprofundamento no conhecimento do caminho, da verdade e da vida que é Jesus Cristo. Amém!